Fala pessoal, o episódio de hoje é aqui na cidade de Porto Rico, às margens do Rio Paraná, famoso Paranazão, um lugar sensacional, gosto demais disso daqui. O pôr do sol já está se posicionando do jeito que eu quero. Vou fazer uma fotografia de longa exposição ali pegando um trecho do rio com algumas embarcações que estão estacionadas, aportadas, não sei como seria o termo certo. Vou ter que me informar mais tarde com o pessoal daqui qual seria o termo certo. Esse lugar aqui é uma região turística aqui da região noroeste do Paraná, aqui divisa com Mato Grosso, tudo aqui. O lugar é muito bonito. Tem uns restaurantes aqui que você consegue comer um peixe de tudo quanto é maneira que você imaginar, tem condição de você experimentar um peixe aqui. E tem umas paradas muito legais rolando, tem o pessoal andando de wakeboard aqui, eu vou dar uma filmada para vocês também ver isso. É bem legal. Tô indo para um ponto aqui que vai dar umas imagens bacanas. Pessoal, olha só, este aqui é o cenário de hoje, tá? Aqui algumas embarcações aqui. O sol fazendo uma linha ali bacana, vai cair no horizonte logo logo. E esse riozão aqui. Vamos lá pessoal, estamos aqui. Dá uma olhada aqui no enquadramento da cena, tá? Aqui ainda tá um pouco estourado ali na foto, mas é porque eu queria que vocês vissem, né? O sol a gente tem ele douradão aqui, ó. Ele tá quase descendo. Ele está dentro do quadro da minha foto aqui. Eu tentei deixar o mais baixo possível aqui, de maneira que fique seguro e confortável a câmera aqui pra mim. Aqui como que vai funcionar? A gente não tem nós não temos muitas nuvens aqui, mas o cenário é bem bacana. Então se você observar aqui, eu tô fazendo uma composição. Você pode ver as linhas guias aqui, ó. Ele tá absolutamente reto na linha do horizonte, né? Eu coloquei o barco num ponto de interesse absoluto aqui, né, na regra dos terços aqui, no terço superior esquerdo. Aqui no terço inferior direito vai estar a água aqui, né, e o sol está mais ou menos aqui. Nós vamos ter uma cor mais dourada aqui e eu vou colocar num filtro ND, vou fazer uma longa exposição, provavelmente ali por volta de 2 ou 3 segundos. Eu vou fazer alguns testes aqui ainda, usando uma abertura 8 para ter bastante nitidez. Esse movimento da água que você está vendo aqui, ele vai desaparecer. A exposição mais longa, usando os filtros aqui, vai fazer com que a água fique mais alinhada, como se fosse um espelho. Vou estar utilizando esse filtro aqui, que você observa que ele deixa a cena mais escura. Com isso eu perco alguns pontos de exposição, mas eu vou conseguir equilibrar a fotometria de maneira que ela vai ficar super bonita e com o efeito que eu comentei com vocês. Vamos lá? E aí pessoal, já tô aqui em casa, tô aqui no meu computador, tô com algumas imagens aqui na tela, já fiz a seleção, já fiz a edição e eu quero explicar mais ou menos para vocês como é que foi isso. Mostrei um pouquinho do processo, mas teve alguns detalhes ali que eu quero ressaltar, questão do enquadramento, composição, como que eu escolho isso, como que funciona bem direitinho essa questão dos filtros ND, que são filtros de densidade neutra. Então vamos lá, eu estava lá de frente para o rio ali, com a embarcação, né, à minha esquerda. Eu fiz a composição ali usando 24 milímetros. Utilizando a regra dos terços, eu coloquei a embarcação no terço superior esquerdo, sempre horizonte alinhado.
Isso é imprescindível, eu vou bater nessa tecla até o final, de que o horizonte ele precisa ficar retinho. O terço inferior direito e os outros terços ali, o superior direito, o inferior direito, boa parte deles estava sempre pegando o rio. E a margem do rio, ela estava fazendo uma linha guia para levar o teu olhar até o barco, que é o principal ponto de interesse. Eu utilizei longa exposição nessas fotos, tá? Todas elas foram trabalhando em longa exposição. As fotos de paisagem e de astrografia que eu faço são todas elas utilizando os processos de longa exposição. Um dos equipamentos que é necessário, que eu mostrei para vocês, é este filtro aqui, que é o filtro ND, tá? É um filtro de densidade neutra. Então, o que ele é? Nada mais é do que como você colocar um óculos de sol na frente da sua lente. Ele é um vidro mais escuro do que a sua lente. Neste caso aqui, ele é um filtro ND8, graduação 8, que ele te dá 3 stops abaixo de velocidade, de exposição no caso. Você vai escolher se você vai trabalhar no ISO, se você vai trabalhar na exposição ou na abertura. Neste caso, eu já tinha o ISO definido, que foi o ISO 50, que é o menor ISO que eu tenho na minha 6D. A velocidade eu iria definir por último, porque eu já tinha o ISO, eu tinha também a abertura. Nesse caso, da primeira e da segunda foto, eu utilizei a abertura f8, para que eu tivesse o foco perfeito, bem cravado e também uma distância focal bem profunda, para que tudo ficasse o máximo possível em foco, tá? Essas fotos foram feitas uma foto só para cada imagem, não foi feito sobreposição, não foi feito blend, nada, foi feito uma foto para cada imagem, tá? No caso aqui da primeira foto, eu utilizei f8, 1/3 de segundo e ISO 50, que é esta imagem aqui. Eu havia feito o enquadramento, então, como eu já mencionei, usando a regra dos terços, o terço superior todo eu estava utilizando para o céu, né? E compondo com 2/3 para o primeiro plano aqui, né? Para o foreground. A embarcação eu coloquei ela no terço superior esquerdo, bem no encontro dos terços, então é um ponto de interesse maior. E como eu falei, aqui nesse ponto, a linha da água aqui, da margem da água aqui, ela vinha trazendo o olhar direto aqui para a embarcação. Nesse momento foi bacana demais acontecer, uma avezinha pousou aqui sobre a embarcação e eu tive a oportunidade de fazer o clique dela aqui, que ficou muito bacana. Então aqui, ó, eu tenho o sol ainda sobre a linha do horizonte, descendo e fazendo todo esse reflexo dourado aqui, né, no rio, muito bonito. A avezinha sentada ali, bonitinha, e ela ficou bem de lado, então eu peguei a silhueta dela, ficou muito bacana. E toda essa questão aqui da linha da água. Foi uma foto que eu gostei muito. Tem já o degradê de cores aqui, mas ainda não era a foto que eu estava procurando. Eu queria deixar o sol baixar mais ainda. Foi aonde eu fiz o segundo clique. O segundo clique ele já está um pouquinho mais escuro, o sol ainda está acima da linha do horizonte, porém ele estava entrando atrás de uma espécie de uma fumaça, algumas nuvens que tinha na linha do horizonte lá, ó. Ele já estava com menos reflexo aqui na água. A água aqui, ela ficou com esta onda em forma de fumaça. Se vocês recordam ali naquele momento que eu estava mostrando no vídeo, o pessoal passou com uma lancha, que até o traçado da lancha aqui na água, as ondas que ela criou estão aqui ainda, ó, tá? Nessa foto eu usei f8 ainda de abertura, eu usei ISO 50, né, de sensibilidade, e no caso da velocidade eu estava usando 0,6 de segundo, então já era uma foto um pouco mais longa do que a primeira. Porém, como a lancha tinha passado puxando o menino com a prancha, ela criou esta onda. Eu aproveitei para clicar bem no momento que a onda quebrou aqui na margem aqui, ó, para fazer realmente esse efeito dessa fumaça aqui, ó, que é bem bacana, tá? A composição aqui neste caso ainda é a mesma, tá? Eu continuei utilizando 1/3 para o céu, 2/3 para a água, a linha aqui da margem levando o olhar aqui para o barco. E o barco aqui, a embarcação paradinha no terço superior esquerdo, tá? Esta linguagem de composição toda, ela faz como um triângulo aqui, ó, trazendo o olhar sempre para a embarcação, que é o nosso ponto principal, e não necessariamente o pôr do sol. Nós queríamos o pôr do sol apenas por causa das cores, mas a graça dessa imagem, a ideia que eu tive, a composição que eu criei para ela
era mais relacionada à embarcação. Até ela tem algo bacana aqui, que é o nome da embarcação, que é Sonho Real. Então, super bacana isso daqui, ó, tá? Sempre utilizar essa questão de linhas que levam o teu olhar ao teu objetivo principal, né, ao sujeito principal da foto, no caso a embarcação, tá? Também utilizando aqui o filtro ND para conseguir a exposição que eu queria, porque se eu não estivesse utilizando o filtro ND, eu teria que estar usando velocidade mais alta para que não estourasse a luz dessa imagem aqui, porque o sol estava alto ainda, nós tínhamos bastante luz do dia aqui ainda. O que aconteceu? Eu fiz a fotometria nela, né? Tanto nesta quanto nas outras, o mesmo processo. Eu fiz a fotometria com velocidade alta, né? Acima de 100 avos de segundo. Aí a fotometria completa, eu simplesmente acrescentei o filtro ND, que é o nosso óculos de lente. Ele fez a imagem ficar escura novamente. Dessa maneira eu tive a oportunidade e a possibilidade de descer a velocidade, neste caso aqui, até 0,6 avos de segundo, para criar já esse efeito aqui mais delicado na água aqui, né? Que a água ela já fica mais num aspecto de uma fumaça aqui, tá bom? A última imagem, que era a imagem que eu realmente fui buscar e eu tive êxito nela, né? Que é esta última imagem aqui, os mesmos aspectos de composição, tá bom, gente? A linha do horizonte retinha, trazendo o olhar aqui para a embarcação. A linha da margem, trazendo também o olhar para a embarcação, gerando um triângulo aqui, como se apontando para a embarcação. Neste caso, ainda em 24mm, mas eu me aproximei mais da embarcação. Eu fiz um quadro mais fechado para que a embarcação tivesse um tamanho maior na imagem aqui, dando até mesmo um aspecto de maior grandiosidade na embarcação. Qual a diferença dessa imagem para as outras? Principalmente na velocidade. Aqui eu fechei o diafragma mais um pouquinho, então eu fiquei com o diafragma de f9 aqui, para deixar ela ainda com mais profundidade de campo ainda. Porém, eu continuei utilizando o ISO 50, que é o menor ISO, e aqui eu fiz uso de 13 segundos. Uma fotografia com 13 segundos de exposição. Neste caso aqui, realmente ela matou, ela escondeu todas as ondas, todas as marolinhas ali que estava acontecendo na água, até mesmo o barco ele já conseguiu ser refletido na água, porque esse efeito, esta velocidade fez com que a água se tornasse praticamente um espelho, e ele refletiu aqui as colunas do barco na água. Eu tive mais detalhe aqui do recuo da água, após ela vir quebrar na areia, o recuo dela aqui ficou espelhando também uma parte do barco e um pouquinho do céu. Eu tive o arrasto de algumas nuvens aqui e eu tive um degradê de cor muito maior aqui, desse dourado aqui para um tom aqui arroxeado, né? Porque o sol já havia baixado a linha do horizonte aqui. Neste momento é o momento que já estava no que nós chamamos de Blue Hour, que é logo após o Golden Hour, que todos gostam tanto de fotografar, principalmente retrato no Golden Hour, que é aquele momento dourado do pôr do sol. Logo após o sol passar a linha do horizonte, que ele realmente se esconde, nós ainda temos bastante luz para fotografar, e é um momento muito bom para fotografia de paisagem, porque daí você tem bastante luz, mas você não tem a estrela do sol estourando a sua imagem aqui, que é mais difícil de controlar. Nesse momento aqui, então, eu tive a foto que eu estava procurando, esta imagem. Eu vou deixar ela grandona agora no final do vídeo para que vocês possam observar ela em maiores detalhes. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de, se você não se inscreveu, se inscreva no canal para que você possa estar acompanhando todo o trabalho. Ative o sininho para que você receba as notificações, porque toda segunda-feira, salvo alguma eventualidade, mas a ideia é que toda segunda-feira tem um vídeo novo mostrando uma viagem, mostrando um processo fotográfico, mostrando uma edição, trazendo um tutorial, trazendo um review de algum dos equipamentos que eu utilizo. Vou mostrar apenas os equipamentos que eu utilizo, que eu gosto deles. Não esquece também, por favor, ajuda aí, deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou, deixar o seu comentário, compartilhar, porque isso motiva para que eu possa estar produzindo mais conteúdo gratuito para você. Esse conteúdo ele é gratuito, eu estou procurando apresentar para vocês parte do conhecimento que eu adquiri nesses últimos 6 anos estudando fotografia, me dedicando a essa arte tão legal, tão bonita, que faz a gente gostar tanto desse trabalho. Gente, muito obrigado. Na descrição do vídeo está o link
para que você possa ver todas essas 3 fotos no meu Instagram, lá no The World of Jonas, vendo elas em detalhes, poder observar um pouquinho da descrição do que eu falei quando eu publiquei essas imagens. Tá bom, gente? Muito obrigado.